A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 9. É a parábola do administrador infiel. Jesus, neste texto de hoje, nos conta a parábola de um administrador infiel. O homem passava a perna no seu patrão. Ele dissipava os bens do patrão. Enfim, era um mau administrador. Por isso que é a parábola do administrador infiel. Ele era desonesto. Mas, como a desonestidade tem pernas curtas, o patrão acabou por descobrir a safadeza dele e descobriu que estava sendo enganado, estava sendo passado para trás. E, depois de o administrador ter sido denunciado, o patrão pediu que ele prestasse contas do que estava acontecendo. O administrador, então, ele, desonesto que era, infiel, sabendo que ele estava prestes a ser demitido, ele resolve dar um outro golpe. Ele pensa um pouco: se eu for demitido, forças eu não tenho para cavar, ou seja, eu não consigo mais trabalhar no pesado. E mendigar também eu não posso, porque eu tenho vergonha. Então, o que vou fazer? E ele resolve que precisa fazer amigos. Amigos que o recebam quando ele estiver em necessidade, quando ele estiver sem lugar para onde ir, sem o que comer. Ele precisa ter amigos que o recebam. Então, qual que foi a ideia dele? Foi chamar os que deviam para o patrão. Ele chamou os devedores e diminuiu as dívidas dele, diminuiu no papel, né? Para agradá-los, de modo que depois ele tivesse um lugar onde ele pudesse ser acolhido. Ele queria ser recebido nas suas casas, né? E ele estava certo que fazendo isso ele teria abrigo, ele não ficaria na rua. Então usou da esperteza e da desonestidade para ganhar amigos. E aí diz que o patrão admirou-se da esperteza daquele homem desonesto, concluindo que os filhos das trevas são bem mais espertos que os filhos da luz. E aí vem o versículo final desta reflexão, que é o versículo 9. Aí é Jesus que diz. O que ele diz? Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que, no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem vai receber nos tabernáculos eternos? Os amigos que a gente faz com esta riqueza. Esta riqueza injusta a que Jesus se refere são os bens temporários. Bens temporários de modo geral, dos quais nós não somos donos, mas sim nós somos administradores. É assim que nós devemos olhar para os bens materiais que nós adquirimos ou que herdamos, né? Seja lá como for. Então, nós não somos donos absolutos de nada nesta terra, nós somos administradores. E Jesus nos ensina que devemos ser espertos também, mas não com desonestidade,
Nós devemos ser espertos como filhos da luz, espertos para fazer o bem. Então, os bens deste mundo devem ser usados de modo sábio, sabendo que tudo isso, ou seja, os bens, as posses, os dinheiros, eles não servem para nada depois da morte, né? Mas, enquanto nós estamos vivos, nós devemos ter a sabedoria e pedir a sabedoria para saber usar os bens deste mundo, que esses bens, eles podem nos ajudar a fazermos também amigos. Amigos que Jesus diz, no versículo 9, que nos receberão nos tabernáculos eternos. Isto é, aquilo que nós fazemos aqui neste mundo, com o que temos, pode também nos ajudar a chegar até o céu, desde que nós façamos o bem com aquilo que Deus nos concede. Então, se Deus nos dá a graça de termos posse, de termos, né, dinheiro, dons materiais, nós devemos aprender a usá-los de forma sábia, a usar estes bens de modo a fazer o bem e assim ganhar a eternidade. Isto é, fazermos amigos, né, que nos receberão nos tabernáculos eternos. Peçamos, portanto, a Deus hoje que Ele nos ilumine e nos ajude a usar os bens que passam, ou seja, todas as coisas materiais, a usar de tal modo, fazendo o bem, que entremos na posse do bem que jamais passa, que é a comunhão eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia.